Bem-vindos ao Pode Ser Autismo. E aqui nesse momento a gente compartilha informações, não somente do autismo, mas eu digo de pessoas neurodivergentes, crianças e qualquer outra síndrome, né? E hoje estou aqui com a doutora Carolina, endocrinologista pediátrica, especializada em T21. Muito bem-vinda, doutora Carolina. É um prazer estar aqui com você. Te agradeço imensamente por disponibilizar o seu tempo para compartilhar informações conosco. Muito obrigada também pelo convite. Então vamos lá, doutora. Falando do síndrome de Down. Particularmente, eu não tenho muito conhecimento. Entrei nessa área há pouco tempo, então eu sou psicóloga. Eu atuava com crianças autistas. Atuo ainda, continuo, sou neuropsicóloga, faço avaliação. Mas a síndrome de Down entrou na minha vida há pouquíssimo tempo, por causa da academia, do Rodrigo Brivio, onde veio um público muito grande do síndrome de Down. E ali eu comecei a perceber muitas características assim, peculiares. Pela experiência que eu tenho com o autismo, eu vi o síndrome de Down e eu vi que tem muita coisa ali diferente, obviamente, né? Então, por isso eu resolvi também te convidar para vir, para tirar não somente as minhas dúvidas, mas eu acredito que muita gente tenha dúvida em relação à síndrome de Down. Então, a primeira dúvida que eu tenho, né? Quais são os maiores desafios relacionados à saúde que uma criança com a síndrome de Down, com o T21, ela enfrenta desde os primeiros anos de vida? O maior desafio é que algumas pessoas, a maioria das pessoas, elas enxergam a T21 como uma doença, né? E, na verdade, não é uma doença. A T21, trissomia do 21, ela é uma condição genética onde a gente tem uma cópia a mais do cromossomo 21. Quando a gente pensa em doença, a gente pensa em cura. Então, se a gente entende que é uma condição genética, a gente passa a olhar para uma pessoa, né? Entendi. E aí passa a ver uma criança como qualquer outra criança. E, claro, é uma criança que vai ter particularidades, né? O tripé da T21, que é o fenótipo, são as características faciais, por exemplo, a hipotonia e o comprometimento cognitivo, que são características que fazem parte da síndrome, mas que não definem quem aquela criança é. E isso daí já é detectado na gestação? A maioria dos casos é depois do nascimento, na sala de parto, mas tem como detectar na gestação, seja algumas características no ultrassom ou um exame de sangue, que é um exame genético. O autismo, ele tem vários níveis, né? Nível 1, nível 2 e o nível 3 ali de suporte. O síndrome de Down, ele também se enquadra nisso? Existe ali um nível ou são todos ao mesmo comprometimento? Como que funciona? Não tem níveis, mas o comprometimento cognitivo ele é completamente variável. Não dá para fazer uma graduação, né? Como se fosse, por exemplo, o QI. Não tem como a gente graduar. Mas existem desde comprometimentos mais leves até os mais severos, né? Diria assim. Eu percebo assim que quando nasce a maioria ali das crianças que frequentam ali a academia, eu percebo que os pais sempre relatam que após o nascimento passam por alguma cirurgia. Questão de, acho que ali do coração, aí tem os dedinhos do pé ou da mão que nascem juntinhos, enfim, outros tipos de cirurgia. Então, a malformação mais comum é no coração, né? Que é a cardiopatia, que a gente chama. Alguma comunicação entre os lados do coração. 50% das crianças vão ter uma malformação cardíaca. Junto com isso, podem ter algumas outras, por exemplo, no intestino, né? Ou os dedinhos juntos, né? Que eles são grudadinhos, os dois dedinhos do pé. Essa cirurgia do coração geralmente passa logo que nasce? A maioria não precisa fazer nada, é uma conduta expectante. Alguns precisam de remédio, em outros casos, daí sim, é a cirurgia. Mas que, dependendo da alteração, não é feita no momento que nasce. Se espera alguns meses, né? Tem que ter ali um peso mais adequado, em torno ali de 6 meses de vida, né? 5 quilos. Mas depende muito de qual que é a alteração. Doutora, em relação agora à tireoide, como que é na síndrome de Down? Tem alguma alteração? Eu te pergunto isso porque a tireoide, ela está muito ligada à questão de peso, né? Sim. E muitos pais ali, a gente percebe que relata sobre o sobrepeso da criança que tem o T21.
Está relacionado à tireoide? É uma questão de qualidade de vida? É relacionado à atividade física? Qual é a relação que tem? Então, a tireoide é uma glândula que está aqui no pescoço, né? E a alteração endocrinológica mais comum na T21 é o hipotireoidismo, que é justamente quando a tireoide não exerce a função que deveria. E o hormônio que é produzido na tireoide, ele faz parte de todos os nossos sistemas. Então, desde o crescimento até o funcionamento do intestino, o batimento do coração, mas principalmente o desenvolvimento do cérebro. Então, se eu tenho ali um hipotireoidismo, principalmente no período neonatal, que é o primeiro mês de vida, e ele não é diagnosticado, aquela criança ela vai ter um comprometimento cognitivo maior. Olha, em alguns casos, dependendo da gravidade ou se for prolongado, esse comprometimento ele é permanente, ele é irreversível. Nossa, eu não sabia disso. Que interessante. E daí ele é diagnosticado pelo exame? Ele é diagnosticado pelo teste do pezinho, mas nem todas as crianças são detectadas pelo teste do pezinho, né? O que é o teste do pezinho? É a triagem neonatal, que é feita na primeira semana de vida, geralmente com 48 horas. Só que na T21, a alteração da tireoide ela pode ser tardia, geralmente na terceira ou quarta semana de vida. E, até então, não se fazia o teste do pezinho nessa época. No Paraná, começou a ser implementado esse ano, mas tem outros estados do país que não têm a detecção. Então, às vezes, passa diagnóstico de hipotireoidismo no período neonatal. E ao longo da vida. Porque o que é os sintomas, né, mais clássicos? Constipação intestinal, pele seca, as mãos frias, hipotonia. E são características que a T21 tem. Se confunde muito. Se confunde muito. Então, se não faz o exame de sangue preventivo de controle, não vai detectar. Porque são características que se confundem. Olha só. Então, pensando assim, em tireoide, tem que fazer exame de sangue e tem que ser regularmente. E daí, apareceu o hipotireoidismo. Existe um medicamento para isso? É um medicamento que a gente toma, o Puran, por exemplo? Isso, o Puran e outras marcas. Daí já começa desde bebê? Desde bebê. Desde ali do momento que foi diagnosticado com hipotireoidismo. Isso. Olha só. E está relacionado a questão de alimentação também ou não? Eles têm a tendência de ter um apetite maior em relação à alimentação mesmo, esse sobrepeso? Ou é somente o hipotireoidismo? Se tem maior facilidade para ter o sobrepeso? Sim. Principalmente na puberdade, né? A partir da puberdade. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas com T21 tem menos massa muscular. A taxa metabólica basal, que é o gasto de calorias, ele é mais baixo, cerca de 15% a 20%. E aí tem a hipotonia, tem a frouxidão ligamentar. Algumas crianças têm dificuldade na mastigação, na deglutição. Tem aquelas com seletividade alimentar. Então, todos esses fatores, eles vão contribuindo para o ganho de peso ao longo dos anos, que geralmente se manifesta mais ali na puberdade, que é quando a criança cresce menos e o peso vai evoluindo. Só que, assim, o sobrepeso e a obesidade, eles não aparecem da noite para o dia. Então, eles vai sendo construído ao longo da vida por meio do hábito que essa criança tem. Então, a prevenção, né, do ganho de peso, ela tem que ser iniciada desde a introdução alimentar, né? E ela é feita de um modo simples. Então, é quando a gente senta em família, na mesa, com pratos, sem telas, e come, sabe apreciar aquela comida. Ou quando a gente faz um movimento, a gente se movimenta diariamente. Tudo isso previne o ganho de peso. E, na verdade, isso não é somente no síndrome de Down, né? Isso daí a gente leva para todas as crianças, sejam elas típicas ou atípicas, né? E você falando isso me remete muito ao autismo, né? Porque as crianças com TEA também têm a questão da hipotonia, tem a seletividade alimentar, tem a questão da coordenação motora ali também. Então, me remete muito ao autismo. Inclusive, a gente vê que tem muitos índices de crianças síndrome de Down com T21 e autismo junto. Uma comorbidade. Em média, ali 5%, chega a 7% das crianças que têm T21 vai ter o TEA associado. Mas também é um diagnóstico bem difícil de fazer, porque as características se confundem. Então, não tem um teste rastreio, como o MCHAT, que é o do TEA. Não tem um teste validado no T21. Então, o diagnóstico é feito por meio da avaliação do comportamento, se tem padrão,
né, de comportamento. Mas é um diagnóstico muito difícil de fazer. Verdade. E às vezes é tardio. Verdade, verdade. E porque se confunde muito Se confunde ali, muito. as características são bem semelhantes ali, né? Doutora, quais exames é indispensável para uma criança ter 21? Você já falou do exame de sangue, né? Da questão da tireoide. Qual outro exame que, a hora que vem o diagnóstico, é indispensável? Bom, então, se a gente entende que tem uma cópia a mais do cromossomo 21, a gente entende que tem mais DNA, tem mais genes. Então, algumas condições de saúde são mais frequentes nessa população. Por exemplo, o que tem que ser feito ali na maternidade? A avaliação auditiva. Porque a chance de ter uma perda auditiva ao nascimento, ela é maior. O exame do coração. Como eu falei, 50% tem alteração cardíaca. Então, tem que ser feito o exame do coração, que chama ecocardio. As malformações intestinais, elas também são mais comuns. Então, o exame seria a ecografia de abdômen. Ao longo da vida, o exame da tireoide, como eu comentei. Deficiência de vitamina. Então, é mais comum ter deficiência de ferro, de vitamina B12 e de zinco na população com T21. A maioria deles tem, de fato, algum problema auditivo ou não? Alguma deficiência auditiva? Tem, não uma deficiência total, mas uma perda. Principalmente porque aqui a orelha, ela é muito estreita e pequenininha, e ela é reta. Então, às vezes, qualquer coisa que impacta ali, por exemplo, uma cera que impacta, ela já vai atrapalhar a audição e vai causar uma perda auditiva. São mais sensíveis também, né? E questão da visão, doutora? Porque eu percebo que várias crianças com T21, elas utilizam óculos. Também está associado à síndrome? Também. A maioria vai ter alguma alteração, seja óculos para enxergar de perto, de longe, o astigmatismo. Mas a maioria vai ter indicação de óculos. Interessante. Muitos conhecimentos ali que, de fato, eu não tinha. E quais são os erros mais comuns que você vê as famílias cometerem, mesmo querendo fazer o melhor pelos filhos? Eu acho que o erro mais comum é acreditar que levar o filho na terapia, tudo está resolvido. Né? Bem colocado. Então, ali, claro, a terapia ela é imprescindível, ela é muito importante. Só que ela representa menos de 1 hora do dia. Né? Tem criança que só faz 1 vez por semana. Então, tem todas as outras horas do dia, as outras horas da semana. Se eu não coloco aquilo que eu aprendi na terapia em casa, se eu não estimulo diariamente, eu não vou consolidar aquele aprendizado. Perfeito. Então, não coloquei na terapia e está resolvido. Né? Eu tenho que continuar o estímulo, seja nas brincadeiras, seja em casa, seja na escola. Muito bem colocado, doutora. E uma dúvida. Essas terapias que você se refere, são terapias apenas em questões físicas, para estimular a questão física, motora, ou é terapia com psicóloga, fonoaudiólogo? Quais são as terapias que complementam o tratamento do síndrome de Down? Então, nos primeiros meses de vida, fisioterapia, fono, e a partir do 6º mês de vida, em média, a terapia ocupacional. Mas chega um momento que a psicologia, a psicopedagogia e a psicomotricidade vão ser muito importantes. Não tem uma idade definida, né? Depende de cada criança. Mas, geralmente, essas são as principais terapias que são indicadas. E começa, geralmente, pela fisioterapia? Fisioterapia. Primeira semana de vida, fisioterapia e fono, que é para ajudar na amamentação. Olha só. Tem muita descoordenação entre a língua, a deglutição e a respiração. Então, a fono tem um papel bem importante no período neonatal. E eles apresentam um atraso na fala também? Sim, geralmente a fala acontece em média, né, aos 4 anos de idade, formar frases mesmo. E tem muita dificuldade na questão motora, pela hipotonia. Então, tem a apraxia de fala. Né? Ela quer falar, mas ela não consegue. Então, a fala é a maior dificuldade, né? É o marco que o marco que acontece mais tarde. Olha só que interessante, eu também não sabia dessa questão da fala. Eu acho que outra dificuldade, né, Ali, é que aqui eu me incluo também, né? É focar só nas dificuldades, né? E claro, a criança, o adolescente com T21, ele vai enfrentar desafios. Só que ele também vai desenvolver muitas habilidades ao longo da vida. Com certeza. Então, assim, se a expectativa, seja da família, seja do profissional de saúde ou mesmo da professora,
Se a expectativa for sempre de incapacidade, a gente vai acabar limitando essa criança e não vai dar a chance dela mostrar do que ela é capaz. Com certeza, Né? isso acontece muito também no autismo, né? Eu falo que a gente não acredita na capacidade deles, né? E a gente acaba se surpreendendo. Então, principalmente ali no autismo, eu digo quando eles têm um interesse restrito, eles têm um hiperfoco ali, que é onde eles desenvolvem muito melhor, né? E a gente acaba não colocando a nossa expectativa em cima daquilo. E a gente acaba não acreditando no potencial deles. E isto faz com que eles paralisem. Então, é muito importante, de fato, isso que você falou, a gente acreditar neles, no potencial deles e deixar com que eles mostrem esse potencial para a gente, né? Às vezes é uma superproteção que acaba impedindo ali, né, o aprendizado. Querendo ou não, quando recebe o diagnóstico, os pais ficam sensibilizados e acaba protegendo, principalmente, acho que no momento ali da birra. Não sei se no autismo existe a crise, né? Na síndrome de Down, existe essa crise? Existe uma desregulação sensorial também? Existe, que é própria da T21, né? Tanto tem estereotipias próprias da T21, quanto a desregulação emocional, né? Não Sensório sabia que emocional. tinha estereotipia da T21. Sim. E quais são as estereotipias? É igual do autismo? Não. Como que é as estereotipias? O que É mais aqui da questão da boca, de movimentos da boca. Alguns de bater palma também. Olha que interessante. A questão da língua deles, que fica um pouco ali para fora, enfim, é devido à hipotonia. Pela hipotonia. Então, não é que a língua seja maior. A língua é do tamanho normal. Só que a cavidade bucal, ela é mais estreita, né? O céu da boca, ele é mais alto e mais estreito. E a língua, ela tem músculo. Então, se ela tá hipotônica, ela vai ficar para fora. Conforme vai trabalhando ali a questão da hipotonia, vai ficando dentro da boca. E quem trabalha essa hipotonia na boca é fonoaudiólogo ou é terapeuta ocupacional, fisioterapeuta? A principal é a fono. É a fonoaudióloga. Que é a terapia orofacial que eles falam? Terapia orofacial, de motricidade orofacial. Ah, legal, interessante. Doutora, em relação à sexualidade do síndrome de Down, a gente percebe, e alguns pais até comentam da questão que algumas pessoas falam, né, que é mais aflorada. De fato, ela é mais aflorada? Ou é uma questão ali de filtro, uma questão ali do cérebro, do córtex pré-frontal, que não está desenvolvido? Aonde entra a questão da sexualidade no síndrome de Down? Então, ser mais aflorado é um mito, né? A questão realmente é nesse controle do impulso. Em média, na pessoa típica, a região do controle ela se forma completamente aos 30 anos de idade. Que é onde o cérebro já desenvolveu. Que o cérebro já desenvolveu nessa região, né, do que é controle, do que é senso ou não. E na T21 vai demorar um pouquinho mais, vai ser um pouquinho mais deficitário. Então, falta realmente o filtro. Né? Tem essa dificuldade de saber o que eu posso fazer ali que vai ser considerado adequado para a sociedade e o que eu não posso fazer. Que entra também, eu acho que um amadurecimento emocional. Sim. Que, querendo ou não, o síndrome de Down também tem esse atraso no amadurecimento emocional. Depende. Eu acho que vai muito ali do desenvolvimento do cérebro dele. Sim. Tá. Legal. Na sua opinião, o que ainda falta à sociedade e até mesmo os profissionais de saúde compreenderem sobre o síndrome de Down? Então, volto, né, a focar que tem que enxergar que é uma pessoa que está ali, né? Porque muitas vezes falam, ele tem T21 ou ele é Down. E já resume a pessoa a isso. Né? Já vem na cabeça as dificuldades que ela vai ter. Então, a T21 ela faz parte de quem a pessoa é, né? Mas ela não define quem que a pessoa vai ser. Com certeza, ali a questão das terapias também ajuda muito. Como você falou, a participação dos pais em casa, isso define muito também essa evolução da criança do síndrome de Down. E eu acho que não vem só essa questão dos pais participarem em casa, eu acho que não é só a questão, como eu falei antes, da motricidade, da coordenação motora, enfim. E eu acho que entra muito o comportamento também.
Porque eu percebo que, diferente do autismo, eu acho que o autismo existe muita birra, sim, existe. Eu acho que vai muito dos níveis ali do autismo. Então, os mais graves, com certeza, apresentam mais birras, apresentam mais crise, devido ao amadurecimento emocional, devido ali ao amadurecimento do cérebro. No síndrome de Down, eu percebo também que eles têm muito essa questão da birra. Então, eu não sei se é birra ou é questão de ser desafiadores. Então, eu falo que quando o síndrome de Down ele fala que ele não vai fazer, de fato, ele não faz. E é muito difícil a gente contornar essa situação. Então, eles são muito opiniáticos, eles são muito desafiadores, né? E isso vem também dos pais conseguirem fazer em casa essa intervenção, terem um pulso firme, colocarem um limite em cima disso, e que é algo que o diagnóstico, quando chega para os pais, eles acabam super protegendo. Então, eu percebo muito essas questões e as terapias é muito importante para ajudar. E eu acredito também uma orientação parental para esses pais. Porque, às vezes, eles não sabem nem como agir. Eles ficam presos, ficam inseguros. E tem a sociedade também, né? E você acaba fazendo isso fora de casa. Querendo ou não, as pessoas, o síndrome de Down, ele aparenta muito mais, diferente do autismo, porque tem muitas crianças autistas que as pessoas chegam e falam, mas nem parece autista. É verdade. De fato, a questão física não parece, mas o T21, sim, ele é mais visível, né? Então, acaba que a sociedade, quando vê um pai não punindo, mas sendo mais firme com essa criança na rua, enfim, a sociedade acaba também interferindo nisso e às vezes até ficando com dó e falando coisas que não deve para esses pais também, né? Então, isso é bem importante, as terapias também. Hoje a gente sabe que o desenvolvimento vai muito além das terapias. Na sua visão, como que a saúde hormonal, a prática de atividade física, o sono e a alimentação se conectam e influenciam o desenvolvimento cognitivo, comportamental e autonomia da pessoa com T21? Há muito tempo se acreditou que bastava fazer terapia, né? Que o desenvolvimento se baseava nisso. Só que hoje a gente sabe que a terapia ela não representa o todo. Ela é muito importante, mas ela é só um papel de tudo que a gente tem que trabalhar. A alimentação. Tudo que a gente come vai fazer algum serviço. Então, por exemplo, o nosso cérebro, ele é 60% gordura. Se eu tenho uma alimentação equilibrada e rica em gorduras boas, eu vou estar nutrindo o meu cérebro. Se eu tenho uma alimentação equilibrada, o meu intestino, que conversa diretamente com o cérebro, ele vai ajudar na questão do comportamento e do humor. O exercício físico. O exercício não é só ali para a questão de perda de peso, por exemplo. Ele serve para aumentar a força muscular, para ajudar na coordenação motora, no equilíbrio, né? E na cognição. O que a gente sabe hoje? Que as pessoas que fazem exercício físico regularmente, elas geram maior conexão entre os neurônios. E isso favorece o aprendizado, né? A memória na T21 ela é comprometida. Então, fazer a atividade física ajuda nesse déficit da memória. E a atividade física, ela não é tipo academia ou escolinha de esporte. Quando eu tenho um bebezinho que ele está engatinhando, ele está fazendo atividade física. Se eu tenho uma criança que está correndo, subindo a escada, descendo o escorregador, está fazendo atividade física. Está se movimentando, Está né? se movimentando. E esse movimento ele tem que ser diário. Nos menores, cerca de 3 horas por dia, dividido em pequenos movimentos, né? Nos maiores, 1 hora por dia. Então, tudo é movimento. Tudo que fizer movimento vai ajudar essa pessoa a ganhar mais autonomia. Na verdade, atividade física, como você falou, não é só questão de perder peso, né? Envolve tudo. Envolve o desenvolvimento global da criança. A cognição, as memórias, as funções executivas, trabalha muito em relação a isso. Acho que melhora até sono também, né? Com certeza. Não sei se o síndrome de Down... o crescimento. O síndrome de Down tem questões relacionadas ao sono? Tem os distúrbios do sono, né? Então, se mexem bastante. Pela questão também da respiração, mas se mexem bastante. Tem criança com T21 que dorme sentada, que às vezes dorme de um lado da cama e acorda do outro, que fala durante o sono. Então, esses transtornos, esses distúrbios são mais comuns. Voltando ali à atividade física,
existe uma idade ali que é permissível iniciar essa atividade física? Você nos relatou que primeiro precisa fazer fisioterapia. Então, assim, junto com a fisioterapia, pode ser realizada atividade física ou não? Primeiro tem que fazer a fisioterapia, ele primeiro tem que estruturar algumas questões ali físicas dele para depois entrar com a atividade física? Pode entrar em conjunto. Vamos pensar na natação. A partir dos 6 meses, já pode iniciar a natação, que é uma atividade física. E ainda é um bebê de 6 meses. Né? Então, pode iniciar junto. Não precisa ter a fisioterapia como pré-requisito. Entendi. A fisioterapia vai ajudar muito para andar, né? Engatinhar, para andar. Eu percebo ali na academia que alguns pais relatam que primeiro teve que fazer a fisioterapia para ajudar nessa autonomia, para andar, engatinhar, para depois iniciar a atividade física. Isso. Nós Junto com a psicomotricidade, né? Que ajuda toda essa questão de consciência corporal, de equilíbrio. Né? Então, elas em conjunto, a partir de uma certa idade, elas se tornam muito importantes. Que legal, doutora. Se você pudesse deixar uma única mensagem para os pais que acabaram de receber um diagnóstico de trissomia 21, qual seria? Eu acho que dizer para uma família que o bebê dela tem síndrome de Down é muita responsabilidade, né? E é uma comunicação, pelo menos ao meu ver, muito difícil. Né? Porque a partir daquele momento que você fala isso, a vida daquela família muda de direção. Então, para você, para o médico, é um diagnóstico como qualquer outro. Mas para aquela família, ela está reorganizando tudo que ela imaginou durante a gestação. E aí, vem como uma sensação de luto também, né? Então, um bebê que foi imaginado na gestação não é o mesmo bebê que nasceu. Às vezes, vem sensação de medo, vem sensação de culpa. E a família fica se pensando, como que meu filho vai sobreviver nessa sociedade que tem bastante preconceito, que tem bastante ignorância? Na verdade, é uma gestação idealizada, né? E que acaba vindo ali o diagnóstico, vem o luto e vem muitos serás. Serás, muito serás. Exatamente. Será que ele vai frequentar uma faculdade? Será que ele vai casar? Eu acho que entra também, doutora, até uma dúvida minha ali, em questão da idade do síndrome de Down. Até que idade eles vivem? A expectativa de vida ela aumentou bastante. Até décadas atrás, eles viviam até a adolescência. E hoje em dia, a média de idade é de 60 anos. Então, melhorou muito a expectativa de vida, assim como a qualidade de vida. Hoje a gente entende qual que é o impacto no corpo de ter um cromossomo a mais. Então, a gente sabe o que tem que investigar, no que tem que intervir, como acompanhar essa pessoa. E as terapias avançaram também. Né? A inclusão escolar, apesar das falhas, também avançou. E hoje em dia é muito mais fácil ter acesso às informações, seja de qualidade ou não, mas é muito mais fácil a família ter acesso à informação. E se ela entende o que é a T21, então ela sabe como ajudar o filho dela. Em relação à inclusão escolar, como é que está essas questões aqui no Brasil? Eu estou por dentro da questão do autismo, né? Agora, do T21, do síndrome de Down, eu não sei como que é nas escolas. Existe uma escola especializada? É uma escola tradicional? Onde que se encaixa essa inclusão? A inclusão ela deve ser feita, de preferência, na escola regular. Mas existem escolas especializadas, né? Uma delas, então, os ensinos realizados na APAE. Mas a inclusão ela começa quando ele frequenta uma escola regular junto com crianças da mesma idade, fazendo atividades da mesma forma. Claro que adaptadas à necessidade daquela criança. E pela legislação, a escola não pode negar a matrícula. Ela tem que oferecer todas as oportunidades que aquela criança precisa para conseguir aprender. Mas, às vezes, na prática, isso não acontece. E é igual o autismo que pode ter uma tutora dentro da sala? A lei permite isto? Eles necessitam de uma tutora também dentro de sala de aula? A lei permite, justamente por considerar a síndrome de Down como uma deficiência intelectual. Só que não é obrigatório, não é toda criança que vai precisar de uma tutora. Tá? Mas caso precise, né, tem uma legislação que apoie a solicitação. Eu conhecia muito a APAE, de fato.
Essa inclusão é muito, muito válida, muito importante nas escolas tradicionais, né? E até mesmo para as outras crianças, para as crianças típicas, para conviverem com essa neurodiversidade e olharem as crianças de uma forma diferente, com inclusão de fato, né? Que legal. Doutora, vamos voltar um pouco à relação hormonal. Quais são a suplementação que as crianças síndrome de Down elas costumam utilizar? Para todo mundo seria vitamina D e ferro. Né? E ali mais individualizado fazendo ou a dosagem, né, do exame de sangue, por exemplo, da vitamina B12, né, ou a suplementação do zinco quando nasce prematuro, ali nos primeiros meses de vida. Então não tem assim uma resposta padrão. Depende realmente de cada criança. Mas eles têm uma deficiência hormonal maior do que uma criança típica. Então, é necessário fazer os exames para ver onde está essa deficiência para fazer essa reposição. Isso mesmo. Doutora, agora vamos sair um pouco ali do T21, uma curiosidade em relação às crianças típicas, né? Estou te perguntando isso porque a criança com T21, ela já vai no endocrinologista, provavelmente desde pequeno, né? E as crianças típicas, a gente não vê essa frequência no endocrinologista desde pequeno. Então, com qual idade uma criança precisa começar a ir no endocrinologista? Não tenho nenhuma queixa, quero avaliar a minha criança. Em torno ali de uns 8, 9, 10 anos de idade. Agora, quando surge que você percebe que aquela criança não está crescendo, os coleguinhas crescem, mas ela fica pequena. Mesmo que seja com 4, 5 anos de idade, é o momento de procurar um endocrinologista. Ou quando a menina, com 7 anos, já começa a ter o broto mamário. Também é uma idade para ser procurado um endocrinologista. Então, o quanto antes ter essa avaliação, melhor, porque a gente consegue intervir de uma forma mais eficaz. Aí é possível, por exemplo, da menina com 7 anos, né, que já está evoluindo muito mais rápido do que deveria. Existe hormônio para assim, inibir esse crescimento, para como que eu vou te falar, para dar uma pausa. Isso, para dar uma pausa. Sim. Até em questão da menstruação. Existe, né? Dá para bloquear a puberdade. Então tem tratamento para bloquear a puberdade, tratamento para ajudar no crescimento para aquelas crianças que precisam. Outra coisa é criança com sobrepeso e obesidade. Às vezes, com 4 ou 5 anos já tem. E tem familiares ou pessoas que acham fofinho a criança ser. Só que já é o momento de procurar um endocrinologista também. Porque senão isso vai se agravando, vai passando ao longo dos anos, a tendência é ganhar cada vez mais peso. E aí chega lá na frente, pode já ter alguma consequência do ganho de peso. Olha só, e esse ganho de peso pode estar ligado à tireoide, né? Então, por isso é importante um endocrinologista. Sim. Que legal. E a questão do crescimento, aí é o hormônio do crescimento. A gente vê muito em meninos ali também, né? De crescimento. Então, a frequência deles é muito maior, né? De menino, para começar com esse hormônio do crescimento quanto antes. Com que idade inicia esse hormônio de crescimento que é possível iniciar? Teoricamente, a partir dos 4 anos. Os 4 já? Já tem indicação. Depende ali, né? Se nasceu muito pequeno, prematuro. Mas a partir dos 4 já pode. E qual exame que vocês fazem para detectar essa questão do crescimento? Se está na linha de crescimento ou não? Então, sempre a avaliação das curvas de crescimento. Então, nunca uma avaliação pontual, né? Sempre ter ali todo o histórico da criança. E uma avaliação geral. Então, ver por que ela não cresce. Será que é por causa de uma anemia, de uma doença no rim, uma doença no fígado, uma doença nos ossos? Para daí, fazendo essa avaliação geral, ir para a específica, que é do hormônio do crescimento. Será que ela produz o hormônio do crescimento? Então, uma investigação bem ampla e longa. Então, também não vai ser de um mês para o outro que a gente vai descobrir. Isso leva meses, porque precisa entender qual é o padrão de crescimento da criança. Entendi. E o raio-x da mão? É para ver o crescimento também? É para ver a idade óssea, que ajuda no crescimento. Então, o que a gente costuma ver? Crianças com obesidade. Tem a idade óssea avançada. Porque a célula de gordura, ela ajuda a envelhecer o osso. Então, criança que tem 9 anos de idade de aniversário pode ter idade óssea de um menino de 13 anos. Olha que interessante.
E, pelo contrário, né, a idade óssea é um pouquinho mais atrasada. Significa que tem bastante espaço para aquela criança crescer. Então, é muito importante também fazer o raio-x da idade óssea. E quando vem essa questão do crescimento ali, que os pais percebem que o filho não está crescendo como deveria, nessa curva de crescimento, você sugere alguma atividade física para ajudar nesse crescimento? Qual atividade física que é sugerido nesse momento? Então, atividades de alto impacto, né, de moderada intensidade, a intensa, e que sejam feitas regularmente. Em média, são 150 minutos na semana, que dá 30 minutos todos os dias, né? Ou 50 minutos 3 vezes na semana. Quais seriam? O basquete, vôlei, a natação. Tudo isso vai ajudar ali no crescimento, né, na saúde óssea e no crescimento, né, em estatura. E musculação? A partir de qual idade que é permitido? Porque, não sei se é mito, se é verdade, mas a gente escuta muito que criança não pode fazer musculação porque interfere muito no crescimento. Pelo contrário, a musculação ela ajuda, desde que ela seja supervisionada e seja feita com pesos livres, né, os halteres. Então, existe um máximo de peso, que seria de 15 quilos, um máximo de tempo na semana, que são 3 vezes na semana, e sempre supervisionado. Então, a partir dos 8 anos, já tem a indicação. A partir de 8 anos. Legal, doutora. Eu acho que seria isso, as dúvidas ali, as perguntas. Fernanda, consegui tirar muita dúvida que, de fato, eu tinha. Como eu falei, eu não conhecia, não tinha muito conhecimento em relação ao T21. Então, te agradeço imensamente por ter aceitado esse convite, por ter compartilhado todo o seu conhecimento em relação ao T21 e em relação também às crianças típicas hormonais relacionados a crescimento. E te agradeço novamente imensamente por estar aqui e ter compartilhado esse conhecimento. Obrigada, espero ter ajudado a esclarecer um pouquinho. Com eu tô nervosa, então às vezes eu falo um pouco, meio enrolado, mas espero ter ajudado quem for escutar. Com certeza ajudou a mim, como com certeza vai ajudar muitas pessoas aí que estão nos ouvindo. Esse foi mais um episódio do Pode Ser Autismo com a doutora Carolina, endocrinologista pediátrica, especialista em T21. Compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio.